A gente vai ler um versículo só, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Amém, irmãos? Amém. Posso ler? Amém. Diz assim: então o Senhor enviou um anjo. Enviou quantos anjos, irmãos? Enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este, ou seja, o rei da Síria, voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou na casa de seu Deus, com D minúsculo, olha aí, lá o nosso Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali, a espada, ou seja, seus filhos o mataram. Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos, eu não sei se você está ligado neste culto, eu não sei se você percebeu o que já foi falado aqui, desde o início, desde a palavra introdutória, o louvor que a nossa irmã Gabriela trouxe aqui, o que estava sendo falado. Eu não sei se você está ligado nisso, mas eu estava muito ligado. Porque toda vez que eu venho pregar, eu preparo uma palavra, eu preparo. Mas eu fico ligado para o que Deus está falando para a igreja. Porque não adianta eu preparar uma palavra e eu chegar aqui e entregar algo que não está na mesma corrente. O rio está correndo para lá, eu vim para cá, não adianta. Nós que somos pregadores temos que estar sensíveis à voz de Deus. Sensíveis à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem falado em livramento, tem falado em te levantar. E eu estava falando com Deus ali, queridos. Como está difícil orar. Como está difícil ler a Bíblia. Pelo menos para mim. Talvez eu esteja sozinho. Alguém tem dificuldade de orar e ler a Bíblia, gente? Amém. Pensei que eu estava sozinho nisso, eu estava envergonhado aqui. O pregador com dificuldade de... Mas nós somos homens, somos falhos também, somos fracos. Né? É por isso que somos vasos de barro. Para que a excelência que está dentro de nós, é ela que se manifeste, ela que seja exaltada. Nós não. Nós somos pó, cinza. Igual você. Querido, é muita dificuldade, muito problema, muita dor. A gente tem ouvido dizer desde o início do ano que Deus nos colocou uma palavra, que é o ano de quê? Da honra. E às vezes eu fico olhando essas coisas acontecerem e eu fico, Senhor. Às vezes bate dúvida no coração, queridos. Eu como homem, como pó, eu fico com dúvida. Porque eu comecei o meu ano doente. Eu fui roubado pelo Banco Santander e entrei numa ação na justiça. E o juiz deu a favor do Banco Santander. O Santander nem ele tinha me roubado. A minha mãe caiu doente. Eu tive que gastar um dinheirão com ela. Quando eu pedi os colegas para fazer meu serviço lá no serviço para eu cuidar da minha mãe, eu caí doente. Não pude dar assistência à minha mãe. Meu irmão ficou dando assistência a ela, faltou o serviço. E eu enviei um recurso para cuidar da minha mãe. E quando meu irmão foi ver, ele recebeu R$200. Aí quem teve que arcar com o recurso? Eu. Aí agora há pouco tempo caí doente de novo, mais um mês e pouco, na prova, não poderia ver minha mãe. Parece que esse ano tem sido um ano de derrota para minha vida. Se eu olhar as circunstâncias, eu nem prego aqui. Porque a gente pede a Deus uma coisa e essa coisa não acontece. Eu tenho orado a Deus, Senhor, me dá saúde. E vem doença. Eu orando a Deus, dá saúde a minha mãe todos os dias, clamando, dá saúde, minha mãe cai doente. Quase dessa sepultura. Eu estou falando isso daqui, irmãos, porque eu sei que aqui tem gente com problemas. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é maior que o teu problema. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ah, mas irmão, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você está sabendo o que está acontecendo na minha vida. Eu estou fraco, vim para cá me arrastando.
Mas eu estou aqui. Porque, certa vez, Isaías, ele estava muito triste. O rei querido dele tinha morrido. Ele estava muito triste do tempo. Mas quando ele chegou lá, ele viu o céu aberto. E ele viu a orla do Todo-Poderoso descer no templo e balançou a estrutura do templo. Ele viu a glória de Deus naquele dia. Mas ele estava indo para a igreja, ó, se arrastando. Você que veio se arrastando, querido, Deus tem uma palavra para você. A gente leu aqui um texto de uma história em que começou lá atrás com Acais, o rei Acais. Só vou olhar aqui para eu não falar besteira. Essa história começou lá atrás com o rei Acais. O rei Acais foi o sucessor do trono de Davi, um dos sucessores. E diz a Bíblia que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele levantou altares a outros deuses. Ele fez tudo o contrário do que ele aprendeu. Às vezes tu está aqui, aprende e faz tudo o contrário. Mas Deus está te chamando a uma responsabilidade. Quando Deus dá a palavra, você tem que se colocar na posição. Porque é difícil, irmão, eu sei que é difícil. Mas você precisa se esforçar. Porque Deus tem algo grande para colocar na nossa vida. Mas a gente precisa se esforçar. Esse cara aqui, o Acais, ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele vinha numa vida fazendo o que ele queria. O que dava na cabeça dele. Às vezes eu prego com os colegas lá no serviço, com as amigas lá no serviço. E eu prego a palavra. E eles falam que não é assim. Que não acha que é bem assim. Porque quer se guiar pelo seu próprio entendimento. Mas Provérbios vai dizer que não se estribes no seu próprio entendimento. Tema a Deus. Esse rei não queria nem saber das coisas de Deus. Eu não queria falar isso aqui não, mas eu vou falar. O pastor falou que a gente está 2 anos aqui já nessa congregação. Sabe que essa igreja vai fazer 2 anos. Vem gente. Mas ninguém se disponibiliza. Aí passa um ano. Não que a gente receba, querido. Não uma troca. Não uma troca. Ah, que Deus vai. Se eu fizer isso, Deus vai me dar. Eu não tenho obrigação de fazer nada pela gente. Jesus não deve nada para a gente, amém? Deus já enviou o melhor dele do céu. Mas quando você se disponibiliza de coração, Deus ele abençoa a sua vida. Querido. Quando você se coloca na posição, se coloca na brecha para tapar a necessidade, Deus, ele se encarrega de cuidar da sua vida também. Já viu aquele filho bom que cuida das coisas do pai? Não prazer o pai abençoar aquele filho? Agora aquele filho de reneixado que não quer saber de nada das coisas do pai, gasta o dinheiro do pai. O pai vai ter prazer de abençoar esse filho? É a mesma coisa. A gente precisa de colocar na brecha. Eu e minha esposa estamos aí na direção do grupo de jovens, de adolescentes. A gente passa dificuldade. Essas crianças aí para segurar elas na palavra, disputar com o celular e redes sociais é muito difícil. E às vezes a gente desanima, porque a gente vê que tem jovem que não quer nada com nada. Mas a gente está ali, lutando, perseverando. Porque a gente precisa se colocar na brecha. Esse rei Acais, ele não queria fazer o que Deus queria. Chega na tua casa agora, Senhor, o que eu posso fazer na tua casa? Você é um instrumento. Você é um instrumento. E Deus quer te usar. Amém ou não amém? Amém. Você é um instrumento na mão de Deus. Nós somos como flechas na mão do valente. Deus quer te pegar e te lançar para o propósito dele. Mas aí você fica, não sei o que acontece com a igreja hoje. Então, o rei, ele não queria saber das coisas de Deus. E diz a Bíblia que ele morre. Ele morre. E agora se levanta um rei que faz o que Deus quer. O rei Ezequias. Diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele reinou por 29 anos.
Ele começou a reinar por 25 anos, muito jovem. Para comandar uma nação por 24 anos, 25 anos. Muito jovem. Mas diz a Bíblia que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que Deus queria. Ele não fez o que ele queria. Ele não foi pela cabeça dele. Mas ele fez o que Deus queria. Diz a Bíblia aqui que no primeiro ano, a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta da igreja. Abrir as portas da casa do Senhor, que o rei anterior tinha fechado. Então a primeira coisa que ele faz é abrir a porta para que o Senhor seja adorado. E o Espírito Santo me deu isso aqui. Eu não estou falando de porta física. O que Deus quer falar contigo é uma porta espiritual. É você abrir a porta do teu coração para que o culto seja estabelecido de verdade. Sabe o que eu observo? Me desculpa, tá? Me desculpa, mas eu preciso instruir a igreja. Quando a gente aplaude o Senhor, quem já foi ímpio e foi em show aqui? Quem já foi em show secular? Já foi? Quando o teu cantor preferido lá, o povo está lá, ele acaba de cantar, ou ele chega, a gente aplaude assim? A gente aplaude assim? É isso? É isso? Fala para mim, irmãos, é isso? Não. A gente aplaude assim? Por que para Jesus a gente aplaude assim? Eu fico constrangido ali atrás, porque quando é para aplaudir Jesus, eu aplaudo assim, ó. É com vigor, porque é com o rei de todo o universo. Não estou aplaudindo homens. E às vezes eu estou ali assim, aí não para, eu me constranjo. Aí eu tenho que parar de adorar o meu Deus com as minhas palmas, porque eu me constranjo. Eu vou ficar sozinho. Quando tu adorar a Deus, você fecha os teus olhos, porque aplauso é adorar a Deus também, amém, irmãos? Lá em Apocalipse vai dizer que as pessoas chegam lá com palmas nas mãos, adorando ao Cordeiro. Quando tu adorar, acabou o louvor. Isso aqui, irmãos, eu estou te orientando, você faz se você quiser, amém? Eu aprendi isso em Deus, ninguém me ensinou. Quando acabou o louvor, você fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e siga em Jesus. E glorifica a Deus. Quando tu estiver aplaudindo, tu glorifica Jesus. É isso. É adoração. A adoração, ela tem que ser extravagante mesmo. Porque quando a gente faz as coisas lá no mundo, a gente extravasa. E para Deus tem que ser. Então vamos fazer o melhor. Eu estou falando isso porque, gente, é nos mínimos detalhes que a gente faz as coisas do Senhor. É nas pequenas coisas. Às vezes tu está querendo, tem que fazer um negócio grande aqui nessa igreja. Eu quero ser pregador. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Começa com as coisas pequenas. Começa com igual eu vim, ó. Coloca as moedinhas. Começa pequeno. Seja fiel um pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Amém? Amém. Como? Ó, eu fico olhando. Eu tô lutando aí. Eu estou num investimento que é extremamente... Eu estou fazendo um investimento que é extremamente perigoso. E eu estou aprendendo aquilo ali, estou me esforçando, lutando. E eu sonho em Deus em ter muitos recursos. Muito, mas muito. Sempre falei isso para vocês. Porque recurso, irmão, na mão de quem é um bom mordomo, ele glorifica o nome de Deus. Distribuir recursos é isso que eu quero. Eu quero ter demais para eu distribuir. Missionários, projetos e abençoar. Só que Deus, ele quer dar riqueza para pessoas aqui. Quer? Que isso, irmão? É teologia da prosperidade? Não. Deus quer dar riqueza. Para quê? Para você transbordar na vida de alguém. Mas se você não é fiel um pouco, como que Deus vai te dar um muito? Se você não é fiel nas pequenas coisas, como que Deus vai colocar coisas grandes na tua mão? É possível isso? A Bíblia fala daquele jovem que pediu a herança do pai antes do pai morrer e foi lá gastando tudo. Por quê? Porque não estava preparado para receber. Um monte de homens receberam
1 milhão, estava vendo uma reportagem, ganharam na Mega Sena, perderam tudo, ficaram pobres de novo. Eu não estou falando de dinheiro, amém? Estou dando exemplo de dinheiro, mas eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de recursos para o reino. O único que não quer que você prospere é Satanás. É o único, porque Deus quer que você prospere. Mas para isso você precisa ser fiel nas pequenas coisas. O que o Acais fez aqui? O Ezequias fez aqui? Abriu a porta do templo para restituir o culto ao Senhor. A primeira coisa que o cara faz ao sentar no trono, é abrir a casa do Senhor para restituir a adoração ao Senhor. Esse cara é bom. Ele poderia fazer milhares de coisas, mas a primeira coisa, ele se importou em restituir o culto ao Senhor. E é o que Deus quer aqui, nessa igreja. Restituir o verdadeiro culto. Uma verdadeira adoração ao Senhor. Corações quebrantados, adorando ao Senhor de todo o coração. Precisamos voltar à época que a igreja vinha com toalhas e lenços, porque a gente chorava. Saía daqui lavado. Hoje a igreja não chora mais. Hoje, às vezes, o pastor está aqui pregando, a gente tem que fazer malabarismo, porque a igreja não reage. Precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever nossos conceitos. Jesus está cobrando uma verdadeira adoração da igreja. Jesus está cobrando algo profundo. Jesus está te falando, mergulha mais fundo, meu filho. Não fica com a água no tornozelo. Mergulha mais fundo. Porque eu tenho coisas grandes para colocar na tua mão. Mas você precisa mergulhar mais fundo. Ah, irmão, mas é difícil. É complicado. Tudo na vida é difícil. Tu acha que é fácil estar pregando aqui? Não. Tudo é difícil e complicado, mas a gente se coloca na disposição do Senhor. E Deus faz. A segunda coisa que Ele fez foi mandar o povo se santificar. Porque abrir as portas e o povo entrar sem santificação, não tem culto. Amém? Sem a santificação, o nosso louvor ele não passa desse tempo. Sem santificação, o Espírito Santo não tem como se manifestar no meio da igreja. É por isso que quando Jesus começou o ministério, ele pregou sobre o reino dos céus e a santificação. Porque a santificação é um critério fundamental para que nós se acheguemos a Deus. Para que o nosso louvor se achegue a Deus. É a santificação. E foi a segunda coisa que esse cabra bom fez. Mandou os caras se santificar. Principalmente os levitas e os sacerdotes, ou seja, os daqui, os que estão de frente lá. Chamou os levitas e os sacerdotes de santificai-vos. A Bíblia diz que sem a santificação, ele fala assim, a Bíblia diz assim, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá Deus. Sem a santificação você nunca vai ver Deus. Você nunca vai ver Deus se manifestar na tua vida. Sem a santificação, você não consegue agradar ao Senhor. Então, santificai-vos. Santificai-vos. Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer em nossas vidas. Mas precisa se santificar. A terceira coisa que ele fez, foi mandar tirar as imundícias do santuário. Ou seja, dentro da igreja tinha imundícia. Tu está comigo ainda? Dentro da igreja tinha imundícia. E o rei mandou tirar a imundícia. Será que tem imundícia no nosso meio? Será que tem? Olha, irmãos, Deus, Ele não fala com quem não está aqui. Ele fala com quem está aqui, amém? Ele fala com quem está aqui.
Antigamente, quando tu vê a história de Israel, quando alguém estava com um balim, com uma imagem, né, de falsos deuses, diz a Bíblia que o povo ele perdia. O povo não conseguia vencer, não prosperava, enquanto não achasse quem estava com aquela maldição para tirar. Deus precisa de uma igreja santa, querido. Deus precisa de uma igreja que não tenha nenhuma imundícia, para que Ele venha se manifestar no meio dela. Jesus está aqui, irmãos. Ele é a água da vida. Ele purifica qualquer pecado. Tu pode estar mais sujo e mais podre, mais imundo do que até o ímpio, mas o sangue de Jesus ele tem poder. Ele purifica você de todo pecado. Você não está num lugar comum. Você não está num lugar que Deus não pode manifestar o teu poder. Você está num lugar em que Cristo está aqui. Aleluia. E diz a Bíblia que quando tiraram a imundícia, ele diz assim: filhos meus, no versículo 11, 29 e 11, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servires. Sede meus ministros e queimardes o incenso. Quando eu li isso daqui, querido, o Espírito Santo já abriu meu entendimento na hora. Olha só, filhos meus, não sejais negligentes. Tem alguém negligenciando a obra aqui? Eu falei no início aqui. Está precisando de líder para departamentos. Aqui Deus falando, não negligenciais. Não sejais negligentes. Pois quem vos escolheu? O Senhor vos escolheu para estar diante dele. Olha que maravilha, que coisa linda. Jesus escolheu você para estar diante dele. O Deus Todo-Poderoso escolheu você para estar diante dele. Mas não seja negligente. Não negligencie a obra de Deus. Tudo que vier para fazer na tua mão, faça segundo as tuas forças. Ah, mas eu não sei, pede ajuda. Fale, pastor. Faz alguma coisa, mas tua perna. Faz segundo a tua força. Não negligencie a obra do Senhor. Porque o Senhor te escolheu para estar diante dele. E prossegue aqui, ó. E para o servires. Está diante dele, servir a ele. Servir a ele. Esses dias tinha um senhor lá, eu estava saindo do serviço, e ele estava no carro parado, 4h pouca da tarde, na entrada da favela lá. Ele lá desesperado, o carro parado. Eu parei no carro e falei, irmão, o que que eu veio? Gasolina? Não sei o que, não, peguei um rasgou, cara. Eu falei, pô, não tem step? Não tem step não. Aí, eu falei, caramba, cara, o que eu posso fazer com esse cara? O cara na entrada da favela, daqui a pouco escurece. Ali o nome do negócio é Curva do Urubu. Não sei quem conhece lá em Campos, a Curva do Urubu. Ali é que os caras ficam tocados para matar os presos que saem de alvará de soltura. Os caras ficam tocados ali para se vingar dos inimigos, né? Que uma cadeia é ADA, a outra é terceiro comando. Eles ficam ali, sabe? Fica sabendo que a outra facção vai sair, fica ali na Curva do Urubu para atirar. Eu fiquei pensando, cara, se esse cara ficar aqui, os caras confundir, tiver um tiroteio. Cara, eu rodei tudo lá. Rodei tudo, aí vi o negócio lá, o cara, pô, não tem um pneu 15 aí não, cara. Pneu 15 e tal. Pô, tem aqui sim. Eu voltei lá, falei, cara, tem um pneu 15 lá, tal. Beleza, passou o tempo. Hoje, eu estou no serviço lá, encostei o carro, vai trabalhar. Aí veio o cara assim, dá licença. Eu falei, pô, cara, esse cara quer comigo, cara. Eu falei, irmão, beleza? Aí ele, pô, cara, quero te agradecer. Eu nem lembrava mais. Eu quero te agradecer, cara, porque tu me ajudou pra caramba naquele dia, arrumou o pneu, eu fui pra casa, eu fui ficar aqui no Monte e tal. Eu falei, amém, querido, Deus te abençoe. Por que eu estou contando isso aqui? Caramba, o irmão Fernando, ele é bom, né? Louvado seja o irmão Fernando. Não é isso, irmãos. Eu estou falando isso aqui para que você tenha um espírito voluntário, para que você tenha um espírito ajudador, um espírito que queira fazer. Ah, mas não está na minha ossada. Tenta, dá um jeito. Porque Deus ele vai te abençoar com isso, querido.
A Bíblia diz que quem dá o necessitado, quem ajuda o necessitado, empresta para Deus. É um empréstimo que tu faz para Deus. Está na Bíblia, está lá em Provérbios. Imagina, tu fazer um monte de empréstimo para Deus. Uma hora ele vai pagar, porque ele não tem nada para ninguém. Tu acha que Deus vai te dever alguma coisa? O dono de tudo vai te dever? Então começa a fazer empréstimo para Deus, querido. Começa a emprestar para Deus. Empresta teu coração, empresta tua vida, empresta tuas mãos, empresta teus pés, empresta teus lábios, empresta teus olhos, empresta tudo para Deus. Empresta. Às vezes eu prego o evangelho lá, querido, no serviço eu sou criticado. Por quê? O pessoal fala, ficar dando culto para os presos. Eu não dou culto para presos, eu dou culto para Deus. É isso que ele não entende. Entendeu? Então assim, você vai ter crítica, vai ter gente contrária ao que tu está fazendo, mas vai em frente. Porque o inimigo tenta laços e embaraços para te derrubar, mas não vai. Porque quem está contigo é quem? Vai ter vento contrário, vai ter luta, vai ter problema. Problemas têm me prostrado em casa, querendo me deixar em casa. E eu fico, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Problemas vêm para afrontar a gente, querido. Eu já vou acabar, já, tá, gente? Vou acabar. Tem gente abrindo a boca já. Eu vou acabar. Mas eu preciso entregar tudo, bem? É que se eu falar muito rápido, a minha garganta já está indo embora. Eu não consigo. O pastor ali grita que acaba cantando louvor. Eu sou diferente. Se eu acelerar muito, daqui a pouco no final você não vai ouvir mais ninguém aqui. Aí diz a Bíblia, e eu termino aqui, queridos, que o inimigo estava cercando eles. A Síria estava cercando. E diz a Bíblia que o povo se atemorizou, né? Mas Acabe, esqueça o nome do cara, Ezequias, Acabe era o tribulado, Ezequias é abençoado. Ezequias começou a falar para o povo, não temas, o Senhor nos abençoará. Não temas, o Senhor é conosco. Não temas, Deus vai contigo. Não temas. Aí, o inimigo ouve, e o inimigo ele vem com afronta. Né? Aí quando eu estou pregando lá, vem gente me afrontar. Por quê? Porque não é ele, é quem usa ele. Às vezes fica com raiva do irmão, mas não é ele não. É o capirotinho ali, que está ali. Fala com ele. É o capeta. Não é o irmão. Então não fica com raiva do irmãozinho não. Repreende o demônio que está nele. Aí, o inimigo ouve que ele está levantando o povo, né? Levantando o povo. Diz a Bíblia que ele manda. Porque Ezequias, ele mandou o correio, né? Ele mandou o correio dele lá, mandar as cartas, ó, vai para a igreja, né? A grosso modo, vamos falar assim, vai para a igreja, para a gente adorar o Senhor. Vai voltar o culto. Eu vou restabelecer o culto ao Senhor. E diz a Bíblia que os caras do correio estavam indo, e teve gente que criticou eles, riu da cara deles, debochou. Por quê? Porque sempre vai ter oposição, irmão. Começa a fazer o que Deus quer para tu ver se vai ter oposição. Ah, mas na minha vida eu estou tranquilo, claro. Não faz nada para Deus, Deus quer que você não faça nada, fica ali tranquilo. Aí os caras começaram a rir do correio, eu até estava nessa palavra, eu ri. Pô, o pessoal não gosta do correio. O pessoal reclama pra caramba do correio. E aí desse cara que foi pro correio, os caras zoaram, mas teve uns que quebrantaram o coração. E foram pro culto. Porque só vai pro culto quem está quebrantado. Ninguém, nenhum soberbo, vai pro culto. Porque o soberbo ele acha que ele é autossuficiente. Porque o culto é para aquele que sabe que não é nada, que é pó e que precisa do Senhor. A gente está aqui por quê? Porque a gente sabe que Jesus está aqui. Porque o Espírito Santo é que te conduziu para cá, não foi você que veio sozinho. Ah, não, vim porque eu quis. Não foi o Espírito Santo que te trouxe para ouvir isso aqui que eu estou te falando. Aí diz a Bíblia que o inimigo ouviu e ele foi contra o que ele falou. O inimigo é sujo. Ele vê a palavra, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você é muito fraco. Você é muito falho. Olha a conta vindo, você não vai conseguir pagar. É a voz do inimigo. Você pensa que não? A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados contra a gente. O capeta é sinistro, mas ele está queimado no nome de Jesus.
Hoje ele cai por terra, no nome de Jesus. Aí diz a Bíblia que Senaqueribe, ele foi aterrorizar a Judá. Olha o que ele fala, ó. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Olha o que ele fala, ó. Depois desse encontro se tirava Laques, esse é o rei da Síria, se tirava Laques com todas as suas tropas, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais para permanecer cercados em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias a morrer de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha só o inimigo afrontando. Não é Ezequias o mesmo que tirou seus altos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Olha só, o rei da Síria estava pensando que os falsos deuses que Ezequias tirou era o Deus de Israel. Ele não conhecia o Deus de Israel, só que ele ainda vai conhecer, espera. Não é Ezequias o mesmo que tirou, versículo 12, vou repetir, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares, falou a Judá, a Jerusalém, diante de um único Deus, de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimará incenso? Não sabeis o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações livrar suas terras da minha mão? Olha a arrogância desse rei. Qual de todos os deuses daquela nação que meus pais destruíram pode livrar seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos livre da minha mão? Olha aí, olha a afronta. Tu acha que o teu Deus, Ezequiel, vai livrar? É isso, o diabo é isso. O diabo, ele afronta, ele afronta, ele afronta. Ele é um cachorro vira-lata que fica latindo. Mas do nosso lado quem é? É o leão da tribo de Judá. O cachorro vira-lata late, o leão ruge. Amém? Olha a resposta. Olha a diferença, querido, olha só. O rei Acais, que fez tudo errado lá atrás, quando ele se viu em aperto, ele foi procurar ajuda do inimigo. Olha isso. Agora olha a diferença, o rei que é ligado, um crente ligado com Deus. Quando Ezequias recebeu essa mensagem, o que ele fez? Versículo 20. O rei Ezequias, porém, e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Aleluia. É isso que Deus quer que você faça, irmão. Clama ao céu. Eu disse aqui no início, está difícil. Geralmente eu oro quando estou indo para o serviço no carro, eu estou ali sozinho, eu boto louvor, eu vou daqui lá orando, chorando. Mas a gente tem que orar, querido. A vitória vem na oração mesmo. Às vezes eu mesmo duvidei muito de oração. Eu orei tanto, 20 anos orando e não aconteceu. Deus continua mesmo. Ele continua mesmo. Se ele te der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Ele orou. Depois da oração dele, o que aconteceu? Eu termino aqui no versículo que a gente iniciou. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este voltou envergonhado para a sua terra. Sabe quantos homens esse anjo matou? Um único anjo. Alguém sabe? Alguém já leu? Um único anjo matou 185 mil homens. Um único anjo. 185 mil homens. Quando os crentes acabaram de orar aqui, que eles foram lá ver no arraial, estava aquela carnificina. 185 mil corpos, cadáveres jogados lá no chão. Agora eles conheceram quem é o nosso Deus. Eu lembro a passagem que Pedro queria atacou o soldado. Jesus falou: não. Fica aí, Pedro, quietinho. Se eu quiser, eu chamo 7 legiões. Aleluia. Se eu quiser, eu peço ao Pai 7 legiões. E eles ficam, olha o poder bélico de Jesus, querido. Se um anjo matou 185 mil homens em uma noite, imagina 7 legiões. Cada legião tinha quantos soldados, pastor? Então 6 mil vezes 7. 6 vezes 7 é quanto, irmão? E aí, olha a matemática aí. 6 vezes 7,
42. Então 42 mil anjos. Tem lá, Jesus falou, se quiser eu chamo aqui 42 mil anjos, de repente essa bagaça toda aqui. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus não precisa de muito. Ele precisa de pouco. Que do pouco ele faz muito. Amém? É do pouquinho que ele vai fazer o muito. Então, faz um pouquinho. Se esforça só um pouquinho. Deus não pede nada demais. Se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu dirá para esse problema, para esse monte, vai para lá. Ele vai. Jesus não pede coisa gigante para a gente, ó. É pequeno. Só para terminar, com Deus é assim, ó. Imagina uma ladeira. Imagina uma ladeira. Imagina uma bola. Uma bola. Não, lá na neve mesmo. Imagina uma bolinha de neve. Tu soltar aqui, ó, na ladeira. Ela vai fazer o quê? Vai rolar, né? E ela vai pegando força. Quanto mais ela vai pegando força. Vai? Vai. E ela vai o quê? Crescendo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Então, ó, só dá o primeiro passo. Que Deus vai te levar com tudo para frente. Amém? Vamos crescer junto em nome de Jesus. Amém?